Paz do Senhor para os irmãos. Nós estamos aqui para mais uma live de domingo. Como sempre falamos, saudosos dos irmãos, desejando que isso logo tenha fim e nós possamos estar juntos para adorarmos o nosso Deus, face a face, nos tocando, vendo o sorriso do outro, né? Compartilhando dificuldades, alegrias, porque isso é vida, não é? Vamos então começar o trabalho dessa manhã. Eu vou estar fazendo uma oração, teremos um momento de louvor e entraremos na palavra. Vamos então entrar na presença do nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor querido, por esta manhã de domingo extraordinária, meu Deus, porque mais um dia foi acrescentado à história da nossa vida. As nossas esperanças não findaram, as nossas expectativas, Senhor, e as probabilidades estão abertas para Tu realizar ainda o desejo do nosso coração. Os nossos sonhos não foram apagados. Aqui estamos nós, nesta manhã de domingo, felizes, meu Deus, porque ainda estamos nos Teus caminhos. O Teu bondoso Espírito tem nos guiado, tem nos sustentado, a despeito desse momento onde certamente muitos, meu Deus, estão tendenciosos a se desviarem dos Teus caminhos, afastar dos seus rebanhos, meu Deus, mas nós temos conseguido nos mantermos unidos, juntos, e nós te agradecemos também por isso, meu Deus. Recebe a gratidão do nosso coração, concede um dia de paz, de felicidade, de alegria a todos aqueles que nos assistirão, uma palavra de conforto, uma palavra de ânimo, meu Deus, que nós possamos ter a ajuda do Teu bondoso Espírito em tudo aquilo que haveremos de realizar, porque sem Ele, meu Deus, tudo será sem vida. Não valerá de nada, meu Deus, será mera formalidade. Mas estando Ele conosco, meu Deus, nesta manhã, as pessoas que nos assistirão sentirão a Tua presença, sentirão, meu Deus, a proximidade do Teu Espírito, e aí tudo será diferente. Recebe a gratidão do nosso coração, pois por esta manhã, recebe tudo aquilo que haveremos de fazer, que tudo seja para a honra e glória do nome poderoso de Jesus, em nome do qual oramos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, queridos. Vamos então ao nosso momento de reflexão da palavra, onde nós estaremos meditando em Provérbios 27:8, que não é a primeira vez, não é a minha primeira ministração nesse versículo de Provérbios, mas para alguns será a primeira vez, né? E para muitos que já ouviram também será a primeira vez, porque são desmemoriados que nem eu, que não retém informação há muito tempo. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza da parte de Deus que será muito abençoadora essa palavra, né? Primeiro porque Deus nos permite sempre apresentar coisas novas, apresentar também de maneira diferente, para um público diferente, enfim. Deus há de nos abençoar nesta manhã. Então eu quero começar a ler o versículo que diz assim, olha: tal qual a ave que vagueia longe do seu ninho, tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Eu meditando nesse versículo, aí Deus traz coisas novas. Eu achei interessante porque nós temos que pensar primeiro que realmente esse é um provérbio de Salomão, porque nem todos os provérbios são de Salomão. Muita coisa já era corrente entre o povo, era sabedoria popular, né? Mas esse aqui está retratado que esses são alguns dos provérbios de Salomão, né? Que do tempo de Ezequias. Então eu quero pensar que Salomão, em algum momento da sua vida, um homem sábio que discorria sobre tudo. Nós vamos dizer que ele discorria sobre animais, sobre plantas, uma sabedoria extraordinária. E que num desses dias ele esteve, de alguma forma, observando uma ave. E o comportamento dessa ave chamou a atenção dele. E ele fez essa comparação entre uma ave vagueando longe do seu ninho e um homem que anda vagueando longe da sua casa, longe do seu lar, longe do seu povo. Eu fiquei me perguntando por que Salomão retrataria uma ave, porque ele poderia falar de um bando de aves, mas ele fixa em apenas uma ave. Ele vai falar tal qual a ave, uma ave.
Isso quer trazer, queridos, quer nos falar da nossa individualidade. Ele trata essa ave, né? Na sua individualidade, ele vai se referir como sendo um bando, né? Assim como o homem também. Ele fala como um homem. Ele não fala de vários homens. Mas isso para falar da nossa individualidade. E ele vai falar que qual é essa ave e esse homem vagueando longe do seu lugar, né? O homem vagueando do seu lugar está qual ave que vagueia longe do seu ninho. E ninho para a ave é assim como um lar para o ser humano, para o homem. É o lugar seguro. É o lugar seguro. O ninho é o nosso lugar seguro, não é? Embora nós tenhamos a nossa casa, mas a casa de Deus para nós é um lugar seguro, não é? Espiritualmente esse é o nosso lar, é o nosso lugar seguro. Então é algo extraordinário, porque nós olhamos, por exemplo, eu fico impressionado, desde que eu vi aquele filme, o Último Samurai, por exemplo, nós vemos aqueles samurais, eles voltando com as suas armaduras de guerra, mas quando você chega no seu lar, é o lugar onde você se desarma, as armaduras são penduradas, o policial ele tira a sua arma, é o lugar onde você se sente seguro, o seu coração é desarmado, aquele é o seu lugar forte, a sua casa. E o salmista vai dizer que tal como uma ave longe do seu ninho, assim é o homem que vagueia longe do seu lar. E o que ele quis dizer com isso? O que pode ocorrer a uma ave que anda vagueando longe do seu ninho, longe do seu bando, longe do seu lugar? Ela está saindo dos limites, dos seus limites seguros. Essas idas e vindas vão acabar afastando ela cada vez mais dos seus limites seguros. E assim também retrata a vida do homem que se afasta do seu lugar seguro, que tira os seus limites. Nós temos limites impostos por Deus, pela sua palavra, e limites que fazem parte mesmo da nossa moral, que nos distingue como seres humanos e não irracionais, que tem um comportamento não digno, não é? Que às vezes nós olhamos e parece que nós não somos seres humanos, parecemos bestas irracionais. Então existem os limites seguros que nós temos que impor à nossa vida e que a palavra de Deus também nos impõe para que nós possamos viver de maneira segura. E quando nós saímos fora desses limites, nós começamos a viver momentos de perigo. Nós vamos passar por situações que podem nos levar a uma posição talvez de escravos, e podemos mesmo perder a nossa própria vida, tanto literalmente como espiritualmente. Nós estaremos correndo esse perigo como essa ave, que nas suas indas e vindas, de repente ela pode se perder e não perder o caminho de volta, e nunca mais encontrar o caminho de volta. Isso pode ser a sua perdição, pode ser a sua morte mesmo, não é? A primeira coisa é que quando você se afasta muito da casa de Deus, e assim como essa ave, você perde o seu senso de direção. A ave, ela tem o seu senso de direção confuso, ela fica confusa, não é? Assim como o homem que vagueia longe do seu lar, e o desviado longe da casa de Deus, cada vez mais as coisas vão ficando confusas na sua mente, e a volta se torna muito difícil. Então, queridos, uma das coisas mais prováveis de uma ave que fique vagueando longe do seu ninho, o mais provável é que ela seja morta. Ou ela vai perder a sua liberdade, ou ela vai ser morta. Nunca mais vai poder voltar para o seu ninho. Tal qual o homem, o desviado da casa de Deus, aquele que abandona a casa de Deus, para ele encontrar o caminho de volta é algo muito difícil. Pode ser que ele nunca mais volte. Daí, nós temos que nos manter sempre na casa de Deus, sempre ouvindo a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que nortear o tempo todo. Não podemos fazer coisas segundo o nosso coração. Essa coisa louca que anda no mundo, segue o seu coração. A palavra de Deus diz que não há coisa mais enganosa do que o nosso coração. Você imagina o pedófilo que segue o seu coração.
o matador que segue o seu coração. Então vocês vão fazer coisas ruins. Você não tem que seguir nada ao seu coração, você tem que seguir os preceitos divinos. Não é seguir palavras de psicólogo, de pessoas aí, que muitas vezes vão te desviar, vão colocar ideologias na sua mente, caminhos que parecem de vida, como a Bíblia diz, mas que no fim são caminhos de morte. Você pensa que você é livre. É o homem que pensa que é livre. É assim, ele abandona o celular. Nós vamos abordar isso mais à frente, mas nós queremos ter um exemplo prático da palavra de Deus, que se encontra em Juízes do capítulo 13 ao 16, que é a história de Sansão. Porque Sansão era uma pessoa extraordinária. Desde o seu nascimento é diferente. Ele é quase igual ao nascimento de Jesus, porque o anjo do Senhor vai lá anunciar o nascimento de Sansão e como ele deveria regir a sua vida, como seus pais deveriam regir a sua vida e como ele deveria se comportar durante toda essa vida. Ele é consagrado ao Senhor desde o seu nascimento, ele é nazireu, é consagrado a Deus. Existem restrições. Ele não pode estar tocando coisa morta, ele não pode beber bebida forte, ele não pode se misturar com mulheres estranhas. Há todo um tipo de comportamento, né? De regras que ele vai ter que seguir. Então a palavra de Deus diz o quê? Que o Espírito de Deus impeliu Sansão para os lados de Gaza. Esse era o propósito de Deus, impelir Sansão para Gaza, para o território filisteu, para que ele fosse o libertador. Então ele ia fazer o quê? Cumprir as missões determinadas por Deus e voltar. É ir e voltar. Mas Sansão ele vai cometer um erro, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Ele tem o seu primeiro, ele vai quebrando as regras, ele vai tirando os limites, e a Bíblia diz: não removas os limites antigos que fizeram dos seus pais. Os seus pais o aconselhavam, não é? Mas Sansão, aquela força dele, através do Espírito de Deus, é como um sucesso, sobe a cabeça da pessoa, e de repente você não entende que todo esse sucesso, tudo que nós temos, na verdade provém de Deus, não provém de nós mesmos. Sansão talvez pensasse há algum tempo que aquela força já fizesse parte da sua vida, que ele podia usar, manipular o Espírito de Deus segundo a sua vontade. Mas o Espírito de Deus não é manipulável. Então ele vai fazer uma coisa, ele vai menosprezar o perigo. Uma ave que menospreza o perigo, um homem que menospreza o perigo, é a analogia que o pregador faz. Eles vão encontrar e vão sofrer as mesmas consequências, que podem levar até mesmo à morte. Então Sansão vai quebrando todos os limites, e ele faz uma coisa por fim, porque ele fez muita besteira, ele tocou animal morto, ele bebia bebida forte, ele se mistura com a prostituta, tudo do lado filisteu, e por fim ele fica praticamente vivendo amaziado com a mulher filisteia, que é Sansão. Ele se afeiçoou a Dalila, e aí ele já não voltou mais para Israel. Ele ficou radicado em Gaza, em território filisteu. É como essa ave que fica vagueando longe do seu ninho. Ele começou a vaguear longe de Israel, longe das missões que Deus tinha para ele, longe dos propósitos de Deus. Ali os propósitos de Deus já foram abandonados. Sansão, nos braços de Dalila, se esqueceu das missões de Deus, de tudo aquilo que ele deveria realizar para salvar o seu povo. Isso vai trazer consequências terríveis para Sansão, porque ele nunca mais vai voltar para Israel. Ele saiu de lá vivo, forte, saudável, poderoso, mas ele vai voltar tirado debaixo dos escombros. Essa é a história de Sansão. Ele faz tudo bem, ele consegue no seu último ato, numa vingança, derrubar o templo de Dagon, mas aí ele perde também a sua vida, e o seu povo vai ter que resgatar ele debaixo dos escombros. Esse é o final de Sansão, um final triste para um ser humano extraordinário, a quem Deus deu muito. Mas é esse vaguear. Ele se afastou de Israel, ele se afastou da casa de Deus, ele se afastou dos ensinamentos sagrados, e ali ele ficou exposto a essa situação, como uma ave sem rumo,
e ele perdeu a sua vida. Mas existe também uma história extraordinária na palavra de Deus. Essa não é uma história literal. O caso de Sansão é literal. É uma parábola. Essa é uma parábola agora, que é em Lucas 15, do 11 ao 32, que é a história do filho pródigo. Esse também é alguém que determinou numa idade muito comum, porque o jovem tem esse ímpeto. Nós vivemos uma idade em que nós achamos que sabemos tudo e que podemos tudo. Nós não queremos que ninguém nos ensine nada. Parece que nós sabemos de tudo e que nós podemos tudo. Nada vai nos acontecer. Esse jovem, ele quis viver suas aventuras, né? Novas aventuras, desejo de partir. Ele tinha tudo na casa do pai. Tudo estava disponível para ele, tudo ia bem. Mas ele tem esse desejo de partir. É como se de repente ele ficasse enfadado com as coisas, e tem esse desejo de partir. E ele consegue fazer isso. A Bíblia diz que ele foi para uma terra distante. Ele colocou o máximo de distância entre ele e a casa do pai. Quantos desviados fizeram isso? Nunca mais encontraram um caminho de volta. Mas eles começaram assim, com uma saidinha ou outra. Mas em uma dessas saídas ele não voltou mais. Ele não conseguiu mais encontrar o caminho de volta, não é? Então ele queria e conseguiu, colocou essa distância entre ele e a casa do pai. Ele levou a sua herança, a sua parte que lhe cabia, que é uma coisa que nós não queremos nem estar falando sobre isso, que ele nem teria direito disso, porque o pai não era morto, ele não tinha que ter herança nenhuma. Mas o pai concede mesmo assim. Mas numa terra distante, ele tem aquela falsa sensação de bem-estar e de liberdade. Ele podia fazer o que queria. Ali o pai não colocava limites, não havia o pai para colocar limites na sua vida, ou a sua mãe, ou seus educadores. Lá ele era livre para fazer o que ele quisesse. Então ele experimenta essa falsa sensação de liberdade. Essa falsa sensação de liberdade que o desviado muitas vezes experimenta. É como se ele dissesse, de maneira bem vulgar, que ele cuspisse no prato que comeu. Ele acha que ele está melhor agora. Agora não existem restrições. Ele faz o que ele bem entende, ele pode fazer o que ele bem entende. Mas isso vai trazer consequências para a sua vida, como traz para a vida de qualquer um que vai viver uma situação como essa. Porque lá naquela terra distante, o dinheiro acaba. Ele estava cercado de amigos, cercado de mulheres, tinha tudo de bom. Só que o dinheiro acabou. E naquele lugar ele vai ser o quê? Ele não sabia fazer nada. Nunca fizera nada. Sempre tivera tudo à sua disposição. Lá ele vai ter que trabalhar. E o único trabalho que ele conseguiu, tratador de porcos. E tratando porcos, ali tratando porcos, ele teve muito tempo para refletir. O que era a sua vida antes e o que é a sua vida agora. E ele olhava para a ração dos porcos, e Jesus disse que ele desejava se alimentar com aquele alimento dos porcos, mas que ninguém lhe dava nada, porque lá fora, distante da casa de Deus, ele não valia nem o preço de um porco, ele valia menos que um porco. Comer da comida dos meus porcos, não. Da comida dos meus porcos você não vai comer, não. Ele valia menos do que um porco. Mas tem pessoas assim. Infelizmente enveredam por esse caminho. Eles abandonam a casa de Deus, onde muitas vezes ele era uma mulher, um homem, um jovem, uma jovem de valor, e mergulha, envereda por um caminho em que ele não vai valer nada. Ele vai ser alguém desprezado. Ele vai ser alguém assim como Sansão, que jamais será aceito, pelo menos pelo inimigo. Sansão retrata o quê? Uma pessoa cheia da presença do Espírito de Deus. Ele podia tudo. Quando ele se radica no meio dos filisteus, ele está lá radicado, mas o seu inimigo está tramando tirar a sua vida.
aquilo que ele fez, aquilo não foi apagado, todo aquele dano que ele causou aos filisteus, aquilo não foi apagado, aquilo de você que foi ungido, uma ungida na casa de Deus, você pensa que você vai passar para o outro lado e que o inimigo esqueceu, ele está mirando você, tudo aquilo que você fez e impôs a ele, você vai pagar em dobro, o inimigo não esquece. Sansão pagou caro. Então esse filho, esse pródigo, ele longe do seu lar, ele começou a imaginar tudo aquilo que os trabalhadores do pai dele desfrutavam. E ele ia ali, ele era um príncipe na casa do pai dele, e ele ali valia menos do que um porco, não tinha nada, faltava tudo. Isso trouxe saudade de casa. Esse é um caso, embora seja uma parábola, né? Mas é uma ilustração extraordinária. Ele pôde sentir saudade. Essa saudade vai trazer salvação na sua vida, porque diante disso ele vai fazer uma avaliação e vai decidir voltar. Mas nem sempre acontece assim, não é? Nós vemos o caso dos nossos irmãos, dos nossos antepassados, os escravos trazidos da África. Eu sempre retrato essa situação, porque foi uma coisa que me chocou muito quando eu li isso num livro de história. Os escravos, aqueles navios negreiros carregados, e os escravos morrendo, mesmo sendo alimentados, não havia nada que pudesse, nem maltratos que pudessem levar eles à morte, mas eles morriam de saudade, longe de casa. Esses eles foram tirados à força, mas eles morriam de tristeza e de saudade, longe da sua terra, longe do seu lar, né? Longe dos seus entes queridos. É a saudade de casa pode matar. Um desviado pode morrer de saudade e não ter situações nem meios de voltar. Mas essa saudade também, ela pode suprimir toda a alegria daquele que está distante e desviado da casa de Deus, vagando por lugares distantes. Aconteceu com Israel. Ele tanto se desviou, ele tanto fez, que Deus permitiu que ele fosse levado em cativeiro. E ele foi levado para a Babilônia. E lá, no Salmo 137, ele vai dizer: junto dos rios de Babilônia ali, nos sentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, nós penduramos as nossas harpas. Porque lá, aqueles que nos destruíram, pediram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos um dos cânticos de Sião. Mas ele diz: mas como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Vai dizer: Jerusalém, se eu me esquecer de ti, esqueça-se minha destra da sua destreza. Apegue-se minha língua, meu paladar, que eu perca o gosto da comida, o apetite. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Saudade da casa de Deus, saudade do povo de Deus. Mas muitos nunca puderam voltar. Eles morreram no exílio, morreram de saudade. E é isso que eu quero, que você que está desviado hoje, ou que está pensando em se desviar da casa de Deus, você que está começando a dar aquelas idas e vindas, que você preste atenção na sua vida, para você não se perder para sempre, para você não ficar numa situação como essa de Sansão, que morreu em terra estranha, afastado do seu lar, afastado da casa de Deus. Não foi por falta de conselho. Os seus pais o aconselhavam, fizeram tudo para criar ele segundo as normas impostas por Deus, mas ele resolveu quebrar as regras. Às vezes nós nos sentimos assim, queridos. Muitos foram situações que o levaram a isso, forçadas. Muitos deliberadamente, como é o caso do pródigo, foi de maneira deliberada, ele mesmo deliberou. O fato é que muitos são arrastados pela vida para viver uma situação como essa. Mas o interessante, o mais interessante, o mais importante disso, que aconteceu no caso do pródigo, é que ele, vendo toda aquela situação, longe de casa, saudoso do lar, da presença do seu pai, a Bíblia diz que ele caiu em si, caindo em si. É saindo daquele estado de loucura,
aquele estado de torpor. É como se ele voltasse à terra novamente. De repente ele sentisse os seus pés de novo no chão. Acabou toda aquela ilusão, aquilo tudo acabou. E ele agora precisa refletir sobre a sua vida. O que ele vai fazer da sua vida? Ele vai ter que voltar. E essa é uma coisa difícil. É fácil de ser falado aqui, mas eu sei que é uma coisa difícil. O caminho de volta, o retorno é difícil. Você vai ter que pelo menos ter humildade. E ele teve humildade. Ele disse, eu sei o que eu fiz, eu é que estou errado. Meu pai estava certo o tempo todo. Eu estava errado. Eu vou voltar, eu vou pedir perdão a ele. Eu vou querer só ser um trabalhador dele, eu não quero nem mais ser considerado um filho dele. Mas não é assim que Deus age, porque esse pai retrata a figura do nosso pai. Não é assim que Deus nos trata. Para Deus nós somos como príncipes e princesas. Deus nunca nos tratará como escravos. Nós somos seus príncipes e princesas. Nós somos seus filhos. Então isso acontece no coração da pessoa. Como voltar? A pessoa fica cercada de incertezas. Porque você não sabe como ser recebido. Não é? Ignorado, hostilizado, confrontado. Então isso pode estar acontecendo no coração de você que me assiste, que está me ouvindo nesse momento. Você quer voltar e você não sabe como voltar, porque é difícil voltar. Como você saiu do seu lar? Porque essa é uma palavra dirigida não somente a um desviado, mas é você, pai de família, mãe de família, é você, filho, que saiu do seu lar, que se separou por uma coisa. De repente você se afastou do seu lar, afastou da sua casa. É o neto que se afasta do seu avô, obrigado, o avô do neto. É a mãe do filho, a filha do filho da mãe. Essas coisas todas que acontecem, essas situações dentro do círculo familiar, não é? E muitas vezes são situações que acontecem de deslumbramento, como essa do filho pródigo. Um homem que de repente vê uma outra mulher, ele ficou enfadado. De repente ele está enfadado da mulher que ele tem, que Deus lhe deu, do esposo que Deus lhe deu. De repente assim essas coisas acontecem. É o filho do pai, a voz do pai, da mãe já incomoda. Ele se sente enfadado. E ele quer viver diferentemente, bota distância entre ele e essas pessoas que o amam de verdade, que não tem interesse, que não vão amar ele só quando estiver tudo bem, não. Como o filho pródigo, enquanto tudo estava bem, ele era cercado de amigos. Mas quem é pai, quem é mãe, quem é esposa, quem é filho, ele tem que amar o tempo todo. O tempo todo ele terá o apoio dessas pessoas. Então muitos abandonam essa segurança do lar para viver uma aventura. E de repente, o que pode acontecer a essa pessoa? Nós já listamos aqui as várias situações do que pode acontecer. Mas para você que ainda não está morto, ainda tem esperança. E o pródigo resolveu voltar, sabe por quê? Ele não tinha mais nada a perder. Ele já tinha perdido tudo. Talvez você esteja nessa situação. Por causa de uma droga, saiu de casa, abandonou todo mundo, perdeu tudo na vida. E agora você não sabe como voltar. Mas você sabe que se você voltar, você vai ser aceito. Porque existem pessoas que te amam, que estão esperando a sua volta. Encare esse problema de frente, se você vai ser hostilizado, confrontado no começo, mas você que foi o ofensor. Então nós temos que arcar com essas consequências. Mesmo que tenhamos que ouvir alguma coisa que não nos agrade, mas nesse momento é preciso ter humildade e reconhecimento dos nossos erros. E falando em confronto, né, em ser confrontado, nós vemos nesse mesmo relato que o seu irmão mais velho vai confrontar, não confronta ele diretamente, mas vai confrontar o pai. Olha, ele perdeu o dinheiro todo, se misturou com prostituta, gastou tudo o que tinha. Agora você faz uma festa dessa para ele? Eu estou sempre contigo aqui. Você não me dá uma res, sei lá, um animal para que eu possa fazer um churrasco com meus amigos, confraternizar? Aí o pai tem que mostrar a ele que ele era dono daquilo tudo.
ele não estava fazendo uso, tudo estava disponível para ele. Mas a importância era para aquele. Ele disse: seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Será que você não percebe isso? A grandeza desse momento? A volta de alguém que estava perdido e que foi achado? Que estava morto e que reviveu? Você está preocupado com coisas pequenas? Porque isso é grandioso demais. É a recuperação de um filho e a recuperação de um irmão. Ele nem viu isso, que ele recuperou o seu irmão. Ele ficou preocupado com frivolidades, coisas pequenas. Então nessa manhã eu quero fazer um convite para 3 tipos de pessoas. 3 convites. O primeiro é para os desviados. Você que vive uma situação dessa longe da casa de Deus. Em Jeremias 8,4 a palavra de Deus diz: cairão os homens e não tornarão a se levantar? Desviar-se-ão e não voltarão ao caminho? Não pode acontecer com qualquer pessoa. É isso que o Senhor está dizendo. Quer dizer que você cai e você vai ficar caído? Você se desviou, você não vai voltar para o caminho? Você vai continuar desviado do caminho? Então hoje esse convite da parte de Deus, né? Para você que está longe da casa de Deus, para que você possa avaliar isso, o que está acontecendo na sua vida, que você está como essa ave, vagueando por lugar distante, longe do ninho. Em qualquer lugar onde ela vá, é como aquele filme. Você será sempre um estranho no ninho. Longe da sua casa, longe da casa de Deus. Você sempre será um estranho no ninho. E hoje é um dia onde Deus está falando ao seu coração, para que você possa encontrar esse caminho de volta. Mesmo que com dificuldades. Você que é desviado da casa de Deus, mas você também que se afastou literalmente do seu lar, da sua família, abandonou familiares, deixou gente sofrendo para trás, deixou filho pequeno. Quantas situações familiares de pessoas que se deslumbraram e deixaram seus entes queridos para trás, sofrendo um rastro de dor. Mas hoje o que Deus está propondo é que você faça esse caminho de volta. Reconsidera e faz esse caminho de volta para casa. E o terceiro convite é para os demais. São para muitas pessoas que podem me ouvir, podem de alguma maneira ter acesso a essa live e dizer: tudo bem, pregador, você falou, mas isso não tem nada a ver comigo, porque eu sou uma boa pessoa, não faço mal a ninguém. E eu não preciso de nada não. Eu tenho tudo o que eu desejo. Tudo que eu desejo eu tenho na vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você pensa que não está vivendo uma situação como essa? Que você é alguém que tem essa, você volta todo dia para a sua casa, para os seus, e você tem tudo que você deseja. Então essa palavra não se enquadra na sua vida. Mas deixa eu lhe dizer que ela se enquadra na sua vida. Se enquadra na vida de todo ser humano que já passou por essa terra. Porque um dia, através de Adão, nós saímos do nosso lar. Saímos. Nós saímos da presença do nosso Deus. O pecado nos afastou da sua presença. Nós passamos muito tempo vagueando longe de casa. Em Efésios 2,12, Paulo vai retratar isso, do tempo em que os gentios viveram sem acesso ao plano de salvação. Como nós vivemos muito tempo sem esperança e sem Deus no mundo. Nós vivemos muito tempo assim, cada um de nós. Eu vivi assim muito tempo. Até que um dia, alguém me apresentou uma porta. Eu fui apresentado a uma porta. Essa porta é Jesus.
E ele diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Jesus está dizendo: eu sou uma porta. Eu sou o caminho e também eu sou a porta para onde você pode tornar. E se você entrar, você será salvo. Porque os perigos do deserto à noite, as ovelhas precisavam de um redil. Elas não podiam continuar expostas. Você tem um lugar de retorno. O redil é o lar das ovelhas. Aqui você estará abrigado. Você não estará exposto às feras e aos perigos do deserto à noite, quando os animais aproveitam a baixa temperatura para buscar o seu alimento. Aqui dentro, porque dentro do redil, as ovelhas, cada uma delas tinha o seu lugar de alimentação próprio, porque a ovelha, ela só se alimenta no seu próprio coxo, ela não se alimenta no de outro. Há uma individualidade, você é tratado com individualidade. A ovelha, cada uma tem o seu nome. Você é amado, você é reconhecido. É como aquela pedra branca que nos é apresentada lá em Apocalipse, que Jesus diz: a quem vencer, eu vou dar uma pedra branca com o nome escrito. É uma pedra personalizada, é uma joia personalizada. Essa joia tem o seu nome, só eu e você sabemos esse nome. É algo personalizado, para falar da sua importância e da sua individualidade diante dele. Então você pensa que tem tudo. E eu quero lhe dizer, usar uma expressão popular que diz: você não sabe o que está perdendo. Quantas vezes nós usamos essa expressão? Você não sabe o que está perdendo. Porque um homem pode ter tudo nessa vida, mas Jesus disse: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E na hora de fazer a passagem, você vai levar o seu carro, o seu iate, a sua lancha? Você vai levar a sua joia, o seu ouro? Você vai fazer que nem os faraós, que acreditavam que do outro mundo ia levar as coisas para o outro mundo, enterrado com tudo, e os ladrões foram lá e levaram tudo, e o que não roubaram está lá no museu. Você precisa de segurança. Quando a sua mente começa a fugir e as suas mãos já não sentem mais nada, ainda que alguém esteja segurando, você precisa de alguém. Você precisa de Jesus te esperando do outro lado. Você precisa dessa segurança. E essa segurança, para você ter essa segurança, você tem que aceitar Ele. Você tem que passar por essa porta. Você tem tudo. Queridos, há uma narrativa extraordinária em Mateus 13, 45 e 46. É daquele negociante. Ele negociava pérolas. Mas teve um dia que ele encontrou uma pérola. E ele falou: eu vou fazer tudo. Eu vou vender tudo. Eu vou vender todas as pérolas que eu tenho. Eu vou vender tudo que eu tenho. E eu vou comprar essa pérola. E ele comprou aquela pérola que Jesus comparou ao reino dos céus e a sua própria presença. Jesus é essa pérola inestimável. O que você tem não é nada diante de Jesus. Ele é a pérola de valor inestimável. Aquele homem deixou tudo para trás. Ele abandonou tudo. Ele se desfez de tudo para conseguir aquela pérola. Esse é o retrato de uma pessoa que abandona tudo aquilo que tinha valor na sua vida. Aparentemente tinha valor, mas na verdade o verdadeiro valor estava naquela pérola. Ela é que tem o verdadeiro valor. Jesus é quem tem o verdadeiro valor. E andar e passar por essa terra sem Jesus é continuar como Paulo falou, é sem esperança e sem Deus no mundo. Então você pensa que uma coisa tão valiosa deve ser muito difícil de ser conquistado, não está tão acessível, mas no entanto, o que Jesus fala em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Diz: podem vir. Se vocês me procurarem, vocês vão me acharem. Vocês vão me achar. Se vocês me procurarem, vocês vão me achar. Com certeza. Quando você pensar em me chamar, eu já estou chegando. Porque Jesus sempre está pronto.
Há um desejo do nosso coração nesse sentido. Então, nessa hora, queridos, nessa hora derradeira, Jesus é o nosso salvo-conduto. Você quer um salvo-conduto? Como aquelas pessoas tinham na guerra? Você quer um salvo-conduto? Você precisa de Jesus. Você quer voltar? Você quer voltar para a casa do Pai? Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eu sinto muito se você pensa que existem outras formas de salvação que vão te levar a Jesus. Eu sou obrigado a te dizer, com todo o amor que eu possa sentir por você, que sem Cristo você não vai a lugar nenhum. Você não pode conquistar com seus méritos, com seu próprio esforço. Você precisa de Jesus. Você precisa voltar para casa. Você precisa voltar para o lugar seguro. Assim como a ave que sai e que volta para o seu ninho, que não sai do seu território seguro. Assim como o homem que vai e que volta. É o retrato do cristão também, que vai para casa e torna para a casa de Deus. Está sempre exposto aos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Isso é segurança para o seu coração. Isso vai te manter dentro dos limites seguros. Eu espero que você, nessa manhã, faça essa decisão de voltar para casa, de corrigir essa situação que você esteja vivendo. Quer seja uma situação espiritual, quer seja uma situação literal. Que você dê tratamento essa semana, essa manhã, por esta palavra que você tem ouvido, que veio da parte de Deus. Eu sou apenas um mensageiro. Mas quando Deus traz uma palavra dessa, é porque Ele quer resultados, Ele quer chegar até o seu coração. Eu espero que você esteja disposto, a fazer aquilo que deve ser feito. Faça aquilo que deve ser feito. E venha para Jesus. Ele o levará para casa. De volta para casa do Pai. Amém? Deus o abençoe. Vamos fazer uma breve oração. Vamos fazer uma breve oração para você que está ouvindo do outro lado, que deseja voltar para casa, voltar para o lar, entregar a sua vida a Ele. Faça essa oração junto comigo. Pai querido, nesta manhã, ouvindo esta palavra, eu senti que Tu falava comigo, Jesus. Eu senti que Tu querias, que é do Teu desejo que eu volte para casa. Ajuda-me a tomar essa decisão hoje, Te aceitando na minha vida, meu Deus, corrigindo tudo aquilo, todos aqueles erros que eu cometi e que trouxeram sofrimento para outras pessoas e até mesmo para a minha própria vida, porque eu sofri as consequências desse meu ato, desse meu gesto impensado. Mas que Tu possa perdoar, entrar na minha vida, perdoar os meus pecados, meu Deus, tornar-me uma nova criatura, como diz a Tua palavra, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Apaga esse meu passado, Jesus, torna tudo novo, entra na minha vida, fica comigo. Assim eu te rogo e te agradeço. Amém. Amém. Nós vamos ter ainda um momento de louvor. Após esse momento de louvor, como o pastor Luiz está presente, eu vou pedir a ele que possa impetrar a bênção, tá bom, queridos? Porque a bênção para mim é algo extraordinário. Às vezes eu não sinto a presença de Deus no culto todo, às vezes tem culto, acontece que você não é visitado, não é que você não sinta a presença. Mas o momento da bênção é algo extraordinário para mim, onde dificilmente, mesmo na minha mente, eu não sou visitado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Porque eu nesse momento, eu vejo a pessoa que está aqui como um sacerdote de Deus, revestido de autoridade para abençoar a minha vida. Amém?
Aleluias. É tempo de recomeço. Sempre é tempo. Pai, como eu confio no teu amor. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguiram. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Pai, mas eu não vou ser assim. Pai, eu vou até duvidar do meu Senhor. Não, 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 não. Que abre porta e fecha a porta quando quer. Não, não. Eu seria louco em duvidar. Aleluia. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou, não falhará. Desse Deus que não falhou nem falhará. Oh, diga comigo, Pai. Pai, como eu confio no teu favor. Pai, confio no teu favor. Pai, o Senhor é Deus galardoador para aqueles que confiam. Muitos tentaram, mas não conseguirão. Pai, muitos ficaram à beira do caminho. Oh, Pai, mas eu não vou ser assim. Não, não. Pai, eu vou até o fim. Eu não vou duvidar do meu Senhor. Não, não, não. Que abre porta e fecha a porta quando quer. Não, não. Eu seria louco em duvidar. Desse Deus que não falhou nem falhará. Desse Deus que não falhou, nunca, nunca vai falhar. Oh, aleluia. Não falhará desse Deus. Oh, 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 oh. Não falhará. Confia, entrega o teu caminho ao Senhor. Aleluias. E deixa que Ele vai fazer. Ele não sabe o que é falhar. Oh, Deus tem amor pra te dar. Jesus hoje quer te salvar. Não falhará. Amém, aleluia. Você onde estiver, onde essa mensagem chegar, seja aqui
para o povo de Praça Seca, seja em outros estados, como eu já recebi alguns relatos que esses cultos têm chegado em pelo menos 5, 6 estados, parece que não. A Igreja de Praça Seca tem feito um trabalho maravilhoso. Que você aí na tua casa, se você ainda não tem ainda um encontro com o Senhor Jesus, aproveita. Coloca a mão no teu coração, receba essa palavra, receba um louvor, procure uma igreja, procure Jesus. Amém? Ele está disponível. As igrejas podem estar fechadas, mas Jesus está com o coração aberto hoje para você. E Ele pode fazer da tua casa a tua igreja. Amém? Deus te abençoe. Glória a Deus. Juninho, irada, maravilhosa. E bendizemos a Deus por essa oportunidade que nos foi confiada de ouvir. Hoje eu fui ouvinte e senti saudades de aceitar Jesus novamente. Como isso não é possível? É só uma vez, não é? Mas que palavra inspirada. Que Deus alcance teu coração, te faça bem como nos fez. Um dia de excelência para você, para a sua família, em nome do Senhor Jesus. E que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, preserve os nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus, mediante a ação consoladora e abençoadora do Espírito Santo. Amém. Paz seja com todos.